Já já a gente vai começar aqui a nossa live. Tá esperando o pessoal chegar. O pessoal tá chegando. O Dr. Moisés já vai pedir para entrar. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as viagens. Olha, que bom ver vocês aí, Geralda, Felipe Saini. Ai, todas as pessoas que eu conheci em viagens. A gente está esperando aqui o Dr. Moisés entrar para a gente começar. Oi. Oi, Consegue doutor me ver? Moisés. Aí, peraí. Ainda não tô te vendo. Oiê, doutor, tudo bom, Tô? Tá me vendo? Oi, tá meio parado aqui, não tô vendo mais. Oi, oi, oi. Será que é a minha conexão que não tá muito boa? Oi. Oi, doutor, tudo bem? Peraí. Microfone. Pronto, agora tá. Oi? Oi, doutor, agora sim. Agora deu, né? Então tá. Deu, E aí, deu. tudo bem? Tudo bom? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que não te conhecem. Tá. Eu sou o Dr. Moisés, sou pediatra, sou homeopata, sou aqui de São Paulo. Eu sou uma das escalas que a Paty faz quando chega aqui no Brasil, quando ela está por aqui, com o bem. Exatamente. Trabalho muito com aleitamento materno, sou presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira, do Departamento de Aleitamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, escrevi livros, estou fazendo um monte de lives, aproveitando bastante. Com muito cuidado, atendendo em consultório agora mesmo nessa fase, porque essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para que a gente evite lotar os prontos-socorros, né? E fazendo também as consultas online, são era uma atividade que muita gente de fora do país me pedia e eu não podia fazer, brasileiros que vivem fora do país, porque não era permitido pela legislação aqui. E agora foi. Então, tenho viajado muito, tive paciente aí, gente que me procurou da Índia, de Israel, dos Estados Unidos, Nossa. gente que eu não teria, de forma alguma, possibilidade de conversar. E agora estou aqui. Ai, A gente essa é combinou para uma. falar a respeito da tua vida e das tuas viagens e do bem. Exato. Todo mundo quer saber, doutor, como é que eu viajo com um bebê desde 3 meses? O que um pediatra vê em relação a isso? Olha, eu recebo mensagens toda semana. Imagino, né? Porque vou te contar que no começo eu mesmo ficava preocupado.
E a gente acaba, com o tempo, com a experiência, entendendo que cada família tem seu ritmo, que cada par, mãe, bebê, e o parceirão que você tem, o Gustavo, manda um grande abraço para ele. Cada um acaba entrando no seu ritmo. E o que a gente pode passar é muito uma informação. Eu sou um consultor. Você me pergunta alguma informação, eu te passo a informação. E juntos a gente define. Olha, o Gustavo chegou aí. Tudo bem, Gustavo? E juntos a gente define. Você identifica qual é o teu caminho e a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, segura. E o resultado está aí, né? Está ótimo. Não tenho o que falar, né? Sim, eu me lembro que sempre, antes de todas as viagens, ou pessoalmente, ou por e-mail, eu te escrevi, olha, doutor, eu vou para tal lugar. Aí você me perguntava, a primeira coisa, tem hospital? Qual é a distância? Quantas horas? Né? Isso era sempre muito importante. E teve até uma vez que eu falei, a gente está pensando em fazer um certo destino, e você falou, não, esse não dá. Pois é, porque a grande preocupação com a gente é sempre os imprevistos, são sempre os imprevistos. Então, para a preocupação médica do pediatra é se precisar fazer alguma coisa, tem onde chegar. Lógico que a gente nunca quer que aconteça, como a gente não imaginava que fosse viver essa situação que nós estamos vivendo agora. Quando a gente fala para as crianças, que o pessoal fica muito preocupado hoje com as crianças, puxa, o que está acontecendo com elas, como elas estão se sentindo difíceis, eu imagino como deve ser para você e para o Gustavo, de estarem presos dentro de casa num lugar só, né? Já tem quantos dias que vocês não viajam? Deve estar tendo crise, né? Olha, em dezembro a gente fez a conta de quantos voos o Benjamin já tinha feito. Foram 70 voos. Desde lá, praticamente, a gente parou. A gente voltou para o Brasil e a gente está aqui parado. Ele olha o avião, fica, mamãe, avião, meu carro, quer andar de carro. Pois é, então, você sabe que isso, vou fazer um paralelo para entender bem. Por exemplo, se você mora no Brasil e a pergunta que vem para a gente é quando é que a criança pode comer peixe cru? Que é um hábito que as pessoas têm. E a gente sugere para que isso seja depois de 1 ano, depois de 2 anos. Sim. Mas no Japão, isso não é assim. Tem pessoas que têm um hábito já relacionado a isso. E a própria flora bacteriana das crianças de lá fazem com que se permita, sem tantos riscos, esse tipo de abordagem. Vocês são viajantes, né? E com toda certeza desenvolveram a capacidade de adaptação que permite que vocês façam essas viagens dentro de um ritmo de vocês. Então, por exemplo, vamos falar de uma delas, que é qual é a distância daqui para o Chile? Para a gente chegar lá? Em termos de fuso, qual é a diferença de horário daqui para o Chile? O fuso está o mesmo, agora está o mesmo. Mas não agora, normalmente, quando tem horário de verão, 1 hora. 1 hora. Tá. Essa 1 hora, quando nós fazemos horário de verão aqui, pra gente, é uma tortura. Pra gente se acostumar, tanto na ida quanto na volta, pra nós aqui é muito difícil. Sim. E uma das coisas que reflete é o sono do bem. E ele, aparentemente, já se adaptou a essas mudanças, com as viagens, com a mudança toda, né? E às vezes vocês sentem mais essa transformação e essa mudança até do que ele. Exatamente. E as sonecas dele e a hora dele dormir são 2 coisas que a gente nunca tira da rotina e um pouco o horário da alimentação. A gente não faz assim, 9 em ponto vai comer. Não, é um pouquinho antes, um pouquinho depois. A gente vai ajeitando como vai funcionando. Mas as sonecas e horário de dormir, eu acho que é a parte mais importante das viagens. E ele tem uma oportunidade de viver natureza, né? Cada foto que vocês tiram... Eu sei que vocês tiram aquela foto só para deixar a gente com
babando de inveja, né? Além do fotógrafo ser muito bom e deve ter muito Photoshop de clima, de paisagem, né? Porque é o que a criança, o que a gente fala, e isso é uma das coisas que a gente tem sentido muito como profissional, como pediatra, é assim, sai pra rua, sai com a criança, brinca fora com a criança. Deixa a Não criança fica muito. Pois é, deixa ele. E hoje aqui nós temos que fazer exatamente o contrário, né? Fica em casa, não sai. Lá e onde vocês estão, sempre vocês têm esse cuidado de estarem juntos quando possível, de dedicar o tempo ao bem. E eu nem vou falar da amamentação, que é um exemplo para mim, né? Eu acho que uma bênção ver tudo o que acontece aí com vocês e todo o apoio que vocês têm, né? Bom, e perceber que o bem... por causa disso, Moisés. Pois é, né? Que bom, né? Que bom. Que cruzamos por causa disso. E agora que você mantém a amamentação enquanto gestante, que é a lactogestação, exato, e a caminho do tandem, que é amamentar os dois de idades diferentes. Não é porque nasce... Todo mundo já sabe quem é, não? Não. Não sabe ainda? Então tá. Então não vou falar. Mas quando... não! Sim, sabem. Já sabem que vai ser a Cora, né? A Cora, que a gente vai ter uma menininha. Alguns sabem, outros não. Então tá, já falamos agora. Pronto. Então, quando vier a Cora, vai ser amamentar a Cora recém-nascida e o Ben já com 2 anos. Exatamente. Logo que eu fiquei grávida, aí eu fiquei com bastante dúvida sobre isso, a gente conversou bastante e eu acabei postando uma foto minha e do Ben. Nossa, depois assim, ó, choveu, pergunta, como é que vai funcionar? E os nutrientes para o seu nenenzinho? Doutor, comenta um pouquinho sobre isso, que eu recebi bastante perguntas no privado. Muitas querendo saber. Então, o próprio Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que não existe, a não ser que você tenha algum risco, nada que justifique suspender a amamentação. Então, primeiro, por exemplo, o pessoal fica preocupado que amamentar libera ocitocina e que a ocitocina contrai o útero e você vai ter um abortamento. Se você já é uma mulher que tem risco de abortamento, já teve, se o profissional que te acompanha perceber essa característica, é uma coisa para se pensar de você ter ou não a amamentação prolongada durante a gestação. Mas se não existe esse risco, só para ter uma ideia importante, a ocitocina só age no útero de final de gravidez, a hora que o útero está preparado para nascer. E uma informação que é engraçada, né? A ocitocina liberada num orgasmo é 1000 vezes maior do que a ocitocina liberada em uma mamada. E você não pede permissão para o médico, né? Pois é, e não é só não pedir permissão, mas você não ouve nenhum médico chegar para você e falar assim, olha, não tem orgasmos durante a gestação. Ninguém fala. Porque existe um momento certo para as coisas acontecerem. Então, os nutrientes do feto que está dentro do útero são perfeitamente suficientes. O que não tem é suprido por complementação vitamínica, algumas coisas nesse nível. Depois que nasce o bebê, é uma característica mais marcante ainda, como a natureza é sábia, volta o colostro. Então, quem pode sentir mamando e falar assim, tá esquisito isso aqui, né? É o Ben. Ele, de repente, pode dar um tempo, uma semana, e daí o teu leite, que é o colostro, passa a ser o leite intermediário, e depois de 30, o leite de transição, e depois de 30 dias, o leite maduro. Então, nessa característica, tudo retoma em benefício do recém-nascido, no caso da Cora. E no caso do Ben, raramente a gente tem a criança largando, porque o gosto é diferente, a quantidade, o estímulo dele na mamada, o teu organismo não reconhece quem está mamando, e os dois mandam para o teu cérebro o estímulo para um hormônio que se chama prolactina, que fala assim, faz leite.
E aí você começa a produzir o leite adequadamente. E quanto mais suga, mais leite tem. Então, o bem sugando, isso eu estou falando só do ponto de vista hormonal, favorece a produção do teu leite. Fora que a cena de você dando de mamar, o bem de um lado, a cora do outro, e um olhando para o outro, olha, as que eu vi, indescritíveis. Indescritíveis. É, né? Muito legal. Ai, que lindo. E ver você nessa preocupação importante de amamentar, a figura que você é, a pessoa que você representa, isso traz um alento enorme para a gente, como pessoa, como profissional, para ver realmente a importância que é o aleitamento materno. Tanto para você. E olha, não que seja fácil, não que seja simples, nem que seja tão natural hoje em dia. Mas é a importância que é dada para quem consegue e para quem quer. Se você, de repente, viesse ao consultório e falasse assim, olha, adoro que você fala de amamentação, eu quero isso gravado para eu passar para todo mundo, mas eu quero usar fórmula. Vamos usar fórmula. É a sua opção, é o seu direito, é o seu corpo, é a sua alimentação, é o seu filho. Então, nessas situações, a decisão é sua. E a sua decisão foi continuar amamentando, por que não, né? Por que não? Eu acho lindo. Essa relação da mãe e filho com a amamentação, não existe coisa igual. Só quem já amamentou, tá amamentando, sabe o que eu tô falando. Pois é, e a gente tem a oportunidade de viver isso todos os dias, com mães e outros bebês e com você, enfim. O legal é entender que, tá, fez 6 meses, vamos introduzir alimentação. Porque a recomendação é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Sim. O bem, por ter 1, 2, 3, 4 casas, é isso? 4 casas, isso. E cada casa num lugar diferente, ele tem 4 culturas alimentares. Ele tem a possibilidade de ter 4 culturas alimentares. Sim. E isso, ao contrário de confundir, estimula ele em alguma característica de experimentar texturas, paladares, cardápios distintos que podem gerar esse tipo de situação. É muito legal. E essa aí é uma pergunta sobre alimentação nessas 4 casas na viagem. Isso muitos pais me perguntam também, doutor. E aí, como é que você faz? Conta. A gente, na introdução, fez metade BLW e metade não pastoso, assim, né? Mas a gente fez uma mistura. E isso ajudou muito a gente, que se a gente estivesse num restaurante, ele ia comer o que eu ia comer praticamente. Então, nas viagens foi o que salvou. E para ele não teve muito problema com a alimentação, eu cozinhar ou ele comer em algum lugar, porque eu como muito saudável. Então, em todos os restaurantes vai ter um legume, um vegetal, não sei. Da minha parte foi bem tranquilo. Mas e como que é para você no Chile? O tempero tem alguma coisa específica, diferente lá do que daqui? Algumas coisas, mas ele se adapta. Bem, o que é a diferença principal que você nota lá? Ou as diferenças que você nota em termos de tempero e de tipo de cardápio? Então, na Patagônia, as estações são bem divididas. Então, às vezes, você quer batata, não vai ter a batata. Você quer uma abobrinha, não vai ter. A banana não tem. Então, você tem que se adaptando com as coisas que tem. E isso também foi bem legal, que às vezes o Ben pedia, eu quero muito isso. Não tem, filho, tem esse. Então, você tem que entender que aqui as estações são diferentes. A gente conversa bastante com ele. Então, agora ele já entende. Ele vê aquilo que tem na casa, então eu quero comer aquilo. Que legal, né? Muito peixe lá no Chile, Patagônia, mais do que aqui. Muito orgânico. Eu estava pensando no peixe, porque esse não é um hábito, é um alimento saudável, né? Eu sou formado há muito tempo. E até há muito tempo existia a suspeita de alguns alimentos
provocadores de alergia. Uhum, E 2 deles eram a clara de ovo e o peixe, que a gente deixava para introduzir mais tarde. E uhum. hoje a gente sabe que não existe essa característica e que a gente coloca um pouquinho mais cedo mesmo, pode introduzir logo com o começo da alimentação. E o Uhum. peixe não é um hábito tão brasileiro, tão dessa nossa região sudeste. Talvez Rio de Janeiro tenha mais, Nordeste tenha mais, mas o Uhum. nosso hábito é mais carnívoro, né? É mais carne e frango, né? Do que propriamente o peixe. E lá no Chile você tem o congro, né? Que é Sim, um peixe delicioso salmão, de lá, salmão, né? a truta salmonada. E eu só como peixes, né? Há mais de 20 anos eu não como nem carne nem frango. Então a Tá. introdução que a gente fez ao Ben foi peixe. E Foi ele lá que teve eu... muito problema, né? Não, 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 foi nada. tranquilo, tranquilo. Você tendo a alimentação saudável de base já ajuda bastante e já faz um diferencial bastante importante em termos de continuidade, né? De introdução alimentar e de um hábito de uma alimentação saudável. Eu acho isso ótimo, ótimo. Tem uma pergunta que o pessoal faz sempre, vou aproveitar aqui, né? Se o ovo pode dar desde os 6 meses? Pode sim, não tem problema. Mas veja, é uma frase que eu falo toda vez que a gente vai conversar sobre introdução alimentar. O fato de a criança poder comer de tudo a partir do 6º mês não quer dizer que ela precise comer tudo no 6º mês. Sim, É com calma, né? exato. É uma adaptação. As pessoas não gostam de tudo que comem logo no começo. Essa semana que passou, eu fiz uma semana inteira falando sobre introdução alimentar com vários especialistas. E na sexta-feira, conversando com o Daniel Becker, que é um pediatra do Rio de Janeiro, eu estava comentando com ele e veio um exemplo bastante interessante, né? Você conhece alguém, você pode não gostar desse alguém à primeira vista e ir embora. Você, de repente, pode ter deixado de conhecer uma pessoa que não te causou uma primeira boa impressão, mas que você, conhecendo mais vezes, experimentando um pouquinho mais o contato, pode curtir e, de repente, ser um grande amigo. A alimentação para criança é assim também. Não é o primeiro gosto que vai fazer com que a gente olhe e fale assim, não, ela não quer comer. Pode ter dificuldade de mastigar, pode ser uma temperatura não adequada, pode ser uma forma de oferecer alimento que não esteja boa, e que com a mudança, e aí tem aí a parte científica, né? A gente fala que para uma criança, para você dizer que alguém não gosta de um alimento, precisa oferecer esse alimento para ele de 10 a 17 vezes. Nossa. E não é hoje, amanhã, depois e depois. Essas lives que a gente fez, né, elas ficaram por 24 horas nos stories, mas todas elas estão no meu canal do YouTube, Dr. Moisés, e lá tem uma playlist que se chama Semana de Introdução Alimentar. Tá tudo lá. Muito bom. Eu adoro o seu canal, Moisés. Eu vou lá tirar várias dúvidas. Você sabe que é onde mais tem, o pessoal procura, que são os canais do YouTube, né? E é daí que as pessoas acabam, que são os vídeos, né, que eu tenho, sei lá, uns 500 vídeos. Esse canal já teve quase 10 milhões de visualizações, tem bastante gente, é bem legal. E eu recebo mesmo o contato das pessoas falando assim, eu vi lá, eu te conheci através da internet, através disso, enfim. E talvez é uma coisa engraçada, né? A gente muda muito conforme a gente acaba conhecendo, tanto as questões mudam, né? A forma de comer, o que a gente faz ou não, quanto as pessoas mudam. E se a gente não tiver engessado, se a gente estiver aberto para receber isso, nossa, como a gente pode aprender coisas novas o tempo inteiro. Quando eu passo um dia sem aprender alguma coisa, falando alguma coisa está errada aqui, eu perdi alguma coisa que eu não prestei atenção. Então, eu vou falar, eu tenho, por exemplo, um sobrinho que comia cebola crua.
Você vai falar assim, puxa, mas cebola crua? Tem um outro que chupava o limão, ele chupava o limão, aí ele fazia aquela careta, tremia, ia lá e pegava o limão de novo. O Ben Você é fala assim, assim. Ele vê o pois é. limão, ele quer, tem que cortar e ele come, ele chupa o limão. E a cara dele quando chupa o limão? Não, uma Tranquilo. cara boa. Então, tirando algumas recomendações que a gente faz, tipo, não dar açúcar de adição até 2 anos de idade. Sim, isso é muito Então, importante. muito, muito. Então, hoje, mas não pode dar um biscoitinho? Ai, me julga o Preferência frango por não. isso, doutor. Até a família, não sei se tem alguém da família ali olhando, mas vai na casa, oferece um biscoito, aí não, o bolo. Meu Deus, esse menino ainda não come bolo. Pois é, como se o não Come, comer bolo fosse acabar. esse bolo. Pois é, então, e aí fica assim, e mesmo que ele não coma, se ele não comer um chocolate, não vai ser esse o problema da vida dele. Ai, mas é tão bom com chocolate pra gente. Tem Sim. gente que não faz a falta. Então, o importante é oferecer. E veja, eu falo muito isso hoje, umas coisas que a gente fica repetindo, né? A diferença entre estimular e dar oportunidade para. Então é assim, como é que eu faço para fazer ele comer fruta? Deixa a fruta na casa. É. Ou coma na frente do seu filho. Isso. Você vai começar a dar a fruta para ele, não vai querer. Não quer dizer que ele não queira, mas com o tempo, ele olha você comendo, ele Exato. vê que está disponível na casa. Então teve uma pergunta aí a respeito de pimenta, se pode oferecer. Olha, não sendo a pimenta para comer que vai arder, o risco é grande, né? Mas temperar alguma comida com um pouquinho de pimenta, experimenta. Dizem que o Juscelino falou essa frase. Dizem que foi ele. Que a gente não tem compromisso com o erro. Eu fiz alguma coisa e não deu certo, não faço mais. Faço diferente. Volto atrás. Mas permitir que a criança pegue a comida com a mão, sinta o cheiro, escute a comida. Sim. Isso tudo antes de comer mesmo. Sim, sim. E E sujam, sabendo... hein? Nossa. Era da mesa pro chuveiro. Pois é, era um banho depois da comida, né? É uma recomendação, evitem assim beterraba, né? Porque essa beterraba, cuidado, né? Porque caiu na roupa. Não evita nada. É só para explicar, para tomar, para dar com cuidado. Para que fique muito claro para as pessoas que o que a gente não recomenda. Então vamos lá. Não se recomenda açúcar até 2 anos de idade. A gente não recomendava mel até 1 ano de idade por conta de características de botulismo, que é uma doença, enfim. Se a gente não está recomendando açúcar até 2 anos de idade, então o ideal é também adiar o mel para 2 anos de idade, que é um mel que não deixa de ser um açúcar artificial. Ah, mas fruta tem açúcar. Sim. O açúcar da fruta que está dentro da fruta, problema nenhum. Mas e sucos? Por conta de uma série de características, a recomendação do suco é depois de 1 ano de idade. E que a criança, quando se acostume a tomar líquido, se acostume com água. Exato. Come fruta e bebe água. O exemplo muito claro que fica na cabeça das pessoas é assim. Laranja. Se você der uma laranja para o Ben, você deu laranja para o Ben comer? Ele adora. Quanto que ele come? Quanto que ele come de uma laranja? Meia. Meia laranja. Você vai fazer um suco de 150 ml, você espreme e coa 3 laranjas. 2 a 3 laranjas. A quantidade de açúcar é muito maior, você tirou a fibra que ajuda e você criou nele o hábito de beber doce. Tem que escovar o dente depois do suco. Porque o suco não acontece na refeição, o suco é durante o dia. Aquele açúcar também pode interferir. Enfim, essa é a razão, uma delas, né, de a gente deixar o suco para mais tarde. Procurar não usar sal até 1 ano de idade. Isso é importante. O verdadeiro sabor dos alimentos, né? O sabor do alimento. Isso.
Então, na prática, e lógico que tinha coisas que eu falava antes que eu já não falo mais hoje, mas algumas coisas se mantêm. Então, eu não preciso dar, não tenho necessidade de dar. Mas e farinha? Olha, quando começar a comer pão, quando começar a comer macarrão, vai comer. Mas eu não preciso acrescentar farinha. Tem mães que dão fórmula e usam uma mamadeira. Essas mães também podem fazer o acompanhamento alimentar saudável. Mas eu não posso fazer um mingauzinho, colocar uma farinhazinha. E a fala que a gente brinca, né? Assim, olha, se Deus achasse que isso era bom, tinha colocado farinha no peito. Não tem. Não é de Deus. Isso não é de Deus. Então, não é legal fazer esse tipo de oferta, porque o que acontece? Imagina, né? Você vai pegar 10 crianças e para 10 crianças você vai dar alface e chocolate. Imagina. Imagina. Você cria o hábito, então depende muito da tua oferta. E como vocês em casa têm uma alimentação saudável, nossa, vocês são o primeiro passo para isso na vida do bem. Claro. Se é uma família que come pastel, pizza, macarrão, todas as refeições, vai ser impossível a criança comer tantos legumes, fruta. Porque esse é o exemplo deles. Vem dos pais. Isso. O exemplo vem dos pais, o exemplo vem da família. E, às vezes, e isso é uma coisa engraçadíssima, eu tenho um vídeo dentro do canal do YouTube, está no meu site também, que você pode escrever, que se chama Avós, que são os avós. Uhum. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Eu sou formado há 40 anos. Há 40 anos, vinha uma mãe com um filho no consultório comigo, falava assim, qual era a orientação que a gente dava? Suco com 1 mês, fruta com 2, almoço com 3, jantar com 4. Leite de vaca integral, metade água, metade leite, até 6 meses. De 1 a 6 meses, 2 partes de leite e 1 de água. E depois de 6 meses, leite de vaca integral com açúcar e farinha. E criança gordinha era criança saudável. Aí, você vinha, tua mãe trazia você na minha consulta. Aí você vem na minha consulta e fala para tua mãe assim, eu tô indo no Dr. Moisés. Ai, meu Deus, que bom. Manda lembranças para ele, que saudade. Aí você vem na consulta. Aí eu falo para você, leite materno exclusivo até o 6º mês. Suco depois de 1 ano. Fruta depois de 6 meses. Leite de vaca depois de 2 anos. E criança gordinha você tem que ficar de olho. Aí você chega em casa e ela pergunta, e aí, como é que foi a consulta? Ai, meu Deus, ele era tão bravo, ele continua bravo. Você, não, a gente conversou e ele falou que suco não pode dar antes de 1 ano. Pronto. Lá vem ele com essas modernidades de novo. Tá ficando muito velho, já esqueceu das coisas. E o chazinho, doutor? E o chazinho, mesma coisa, que também não tem necessidade antes dos 6 meses. Por isso eu convido os avós para virem à consulta. Porque uma coisa é você chegar em casa e falar que eu disse. E a outra coisa é ela ter como conversar comigo nessa consulta. Porque aí a gente troca. É diferente de você chegar em casa e falar assim, olha, ele falou isso e é assim. Exato. Então, imaginando que os avós são a fonte de referência, quando vocês não estão com eles, ou mesmo quando estão, né? Eles são a história. Você sabe que com essa história do coronavírus, a primeira coisa que me chamou a atenção, quando ela pegou a Itália, e que se falou que muitos idosos, a maioria dos idosos morreram, é assim, está morrendo a história do país. Estão morrendo as famílias com as suas tradições de avós. Sim. Como deve ser triste nessa hora você ter essa perda estrutural de estrutura de família. Os avós, segundo frases que eu ouvi, né, que os avós se dão bem com os netos porque eles têm um inimigo em comum, né? Que somos nós aqui no meio.
os pediatras, os pais, porque é tudo geração, né? Briga de geração. Então, na prática, é assim, o avô o avô e a avó são o apoio, o colo. O, eu escrevi uma matéria em 10 partes. Eu tenho 2 Instagrams, o Dr. Moisés e o Eu Apoio Leite Materno. No Dr. Moisés, eu escrevi 10 artigos, que foram 10 dias seguidos, de uma matéria que falava assim, 10 razões para atender o choro da sua criança. E mostrava a importância de que a forma que a criança tem para se manifestar. E no último, eu escrevi um negócio mais ou menos assim, que quando o teu filho chora, você quer saber o que aconteceu. Então você chega lá, o que foi, por que você está chorando, etc, etc. Os avós, quando vem a criança chorando, pegam a criança no colo, abraçam, acalmam, aconchegam, a criança respira, e aí ela vai querer saber o que aconteceu. Esse acolhimento que é de avô e avó, é muito triste a gente ver isso acontecendo na Itália e em outros lugares, porque são realmente grupos de risco. Porém, são os maiores choques de parte de alimentação que a gente tem, que é isso, né? Por que você não dá água? Por quê? Porque eu acompanhei essa evolução. Você tem a internet. Eles só trouxeram crianças ao médico há 40 anos, há 30 anos. Então a informação que eles têm viva é essa informação que eles traziam para a gente no consultório. Se nós temos a dificuldade de fazer essa adaptação, imaginem os avós. É muito complicado para eles. E aí eles perguntam, mas está tão quente, não vai dar nenhuma aguinha para ele? Nem água, nem chá. Você que tem família em... Pois é, você que tem família no sul, né? O chimarrão deve fazer parte da tradição. Outra coisa. Não é? Deve fazer parte da tradição total dessa família, né? Nem um pouquinho ele pode, sem contar que ele queima o bico naquele negócio quente. Nem o chimarrão já lavado, né? Aquela 10ª cuiada. Pois é. Pois é, pois é. Agora, só para eu saber, você está onde hoje? Hoje você está onde? Cortou aqui, doutor, não estou te ouvindo mais. Não? E agora? Oi. Agora sim, agora foi. Tá. Você está onde agora? Eu estou em São Paulo. Ah, você está em São Paulo. Então, é que eu nunca sei. Eu estou em São Paulo. Tá. O doutor, só voltando ali sobre Volta. os avós, uma coisa bem importante agora na pandemia é fazer muito vídeo com eles, por eles estarem isolados sozinhos, né? Com os netos. Sim. Eu vi que tem bastante avós que estão, assim, muita depressão por não estar presente na vida dos netos hoje em dia. Verdade, verdade. Coisa... Isso, e você sabe que a gente tem feito isso não só com os avós. Os avós, fundamental, a família, fundamental, mas, por exemplo, nós aqui, eu e a Janice, né, minha esposa, nós temos casais de amigos e pelo menos no sábado, quer dizer, como se fizesse diferença o dia da semana que é, né? Mas pelo menos na sexta-noite e no sábado à noite, via Skype, Zoom, enfim, nós nos reunimos, cada um na sua casa, comendo, bebendo e ficamos às vezes 2 horas conversando. Que legal! É uma conversa, é uma sensação boa de você estar próximo, né? A gente precisa começar a mudar um pouquinho essa abordagem que a gente tem de nós estamos confinados, nós estamos numa pandemia. Não, nós não estamos confinados e nem isolados, nós estamos distanciados. Sim. É um momento prudente. Então, se eu estou confinado, nossa, a minha sensação é que eu estou preso, é um horror. Se eu entendo que eu estou distanciado de você, porque assim eu fico seguro e você fica segura, e isto passa, imagina, né? Para que eu vou expor você e me expor
e hoje a gente precisa mudar a cultura do país. Eu estava hoje andando, meus pais moram em Higienópolis, eu fui levar algumas coisas de carro para eles, comida, essas coisas que a gente está cuidando. Sim. Eu passo pelo Parque de Ibirapuera. O parque fechado, um monte de gente na rua e ninguém usando máscara. Sim. Ainda não entenderam a importância de uso de máscara. Em compensação, eu fui num supermercado, o que foi muito legal, porque de fazer uma compra num supermercado aqui em São Paulo. Nessa situação, estava todo mundo de máscara. Os funcionários e as pessoas entrando. E tinha umas 4 ou 5 pessoas sem máscara, que ficou todo mundo olhando. Sim. A gente precisa conscientizar do uso da máscara. Olha, tem aqui um amigão, Dr. Eliezer Berenstein, que é gaúcho, que fala que o mate faz parte da infância gauchesca e é o melhor da história. É porque ele não falou do churrasco. Daqui a pouco ele fala do churrasco também. E é isso mesmo, né? É tradição. É a tradição, é isso que a gente passa. Mas hoje, a gente precisa ter alguns cuidados a mais. Sim. E dentro desses cuidados, por mais chato que seja, o uso de máscara é importante. É importante. Às vezes é difícil convencer a criança a usar, né, doutor? Então, crianças, segundo o CDC, lá, enfim, dos Estados Unidos, que estabelece abaixo de 2 anos sem máscara. Uhum. Porque existe um risco grande de sufocamento. Sim. Acima de... Eu ia te perguntar sobre isso agora. Isso. Acima de 2 anos, veja só, qual é a ideia da máscara? A ideia da máscara é a criança não se contaminar, é não passar. Uhum. A face de contaminação, ela não é essa a principal máscara, mas enfim. De qualquer forma, se eu usar máscara e você usar máscara, a nossa chance de contaminação, tendo os 2 doentes, é de 1,5%. É muito baixo. Sim. Guardadas a distância e tal. Mas uma das coisas é não ficar colocando a mão no nariz ou na boca. Uhum. Enquanto você põe uma máscara numa criança e ela tira e mexe, essa máscara não é adequada. Sim. Precisa ter uma compreensão da importância disso. E a criança não tem essa compreensão. Não tem. Com o Ben, ele teve que sair 2 vezes comigo até agora. E foi no sling, teve que ficar ali no sling, fechadinho, sem encostar em nada, e ficou bonitinho. Mas a gente tem que conseguir dar um jeito de ter ele ali. E você de máscara. E eu de máscara. Lógico. Você sabe que, deixa eu até te falar, isso é uma coisa legal, para quem não viu, não está acompanhando. Nós já estamos acho que é umas 3 semanas, preocupado com essa questão das crianças, com a dificuldade que os pais têm de explicar para as crianças. Eu conversei com um cara que é mágico, ele é mágico, Ulisses Lodge, e ele faz bonecos também e é ventríloco. E nós criamos o Jornal do Max. Max é um boneco que ele tem. Então, se vocês procurarem Jornal do Max, isso tem no Instagram do Dr. Moisés, tem no meu canal do YouTube também, tá lá como Coroninha, né? Que é um boneco do coronavírus, um boneco do Max, que é um jornalista, e eu. Então, a gente recebe perguntas de vídeo das crianças e elas fazem a pergunta, esse jornalzinho é editado, o coronavírus responde, o Max fala, eu falo, volta para o Max e a gente fecha um jornalzinho de uns 2, 3 minutos. Para as crianças, isso tem sido muito interessante, porque isso traz um negócio palpável. Elas olham, elas enxergam e fica mais fácil de entender um pouquinho o que está acontecendo. E há 2 edições, agora vai sair a 12ª entre hoje e amanhã. Há 2 edições, nós temos Libras dentro a tradução em Libras dentro do jornalzinho. Então, é muito engraçado. Olha, eu sou suspeito, mas é muito engraçado. É muito engraçado. Cada vez que a gente está fazendo é divertido. Então, trazer isso para a criança pode ajudar, e a gente fala de máscara, de tudo isso que está acontecendo, pode ajudar essa família a explicar melhor para a criança o porquê de usar máscara. Sim, uma maneira mais leve, né?
mais divertida e que ela possa entender. E ajuda os pais, porque senão você fala assim, tem que usar máscara. Ela tira. Tem que usar máscara. Ela tira. Pô, mas você não usa máscara. Aquilo é muito chato. Agora, quando ela incorpora o personagem, aí a coisa é um pouquinho diferente. Então, para criança abaixo de 2 anos de idade, sem máscara. De jeito nenhum. Acima de 2 anos de idade, o quanto antes puder introduzir o hábito, mas lembrando que a criança não deve pôr a mão. Se ela puser a mão, teoricamente precisa trocar. É uma máscara de pano, não vai ficar trocando, mas pelo menos um pouquinho de proteção para criar o hábito, não vejo problema não. Sim. E O que mais que você tem aí de dúvidas, Wanda? ainda falando sobre o coronavírus, as mães que estão amamentando, porque a cada dia vai mudando, né? Um dia é uma recomendação, no outro dia outra. Em qual que a gente está hoje, doutor? Então, isso que eu falo sempre no final de um texto que eu escrevo, ou de uma reunião, ou de alguma coisa. Tudo que nós falarmos agora, deixa eu dar uma olhada, agora são 16h16. Tudo que nós falarmos agora vale para domingo, 16h17. Porque depois tudo pode mudar por ser uma doença nova, uma evolução diferente que nós não estamos acostumados. O que vale hoje? Não existe transmissão de coronavírus por leite materno descrito em lugar nenhum do mundo. Então a amamentação é segura. Mãe sem sintoma que não tem coronavírus pode amamentar o bebê. Mãe suspeita ou com coronavírus pode amamentar o bebê. Porém, tem que tomar cuidados. Quais são esses cuidados? Máscara, lavagem de mãos com água e sabão antes, amamenta o bebê, não é para ficar deixando o bebê passar a mão no rosto ou no cabelo, porque se você tem sintoma, você tosse, você espirra, é aí que transmite o vírus. Deu de mamar, limpa, lava a mão de novo, e aí outra pessoa da casa que não esteja com sintomas faz o resto dos cuidados. A mãe está isolada no quarto por 14 dias. Esse bebê fica fora, na hora de mamar vai para o quarto, com toda a mesma questão. Lava a mão, lava o rosto, tudo do jeito que for, e posteriormente joga toda essa mesma, os mesmos cuidados e depois devolve a criança. A única restrição que a gente tem hoje é no parto de mães que sejam sintomáticas e que sejam suspeitas ou que tenham uma síndrome gripal. Na hora que nasce o bebê, a recomendação de agora ainda é assim. Não espera o cordão parar de pulsar. Então já corta um pouquinho antes. Não faz contato pele a pele. Leva o bebê, a mãe vai para o quarto, ela é lavada, troca roupa, máscara, e aí pode amamentar. Mas a amamentação, para a mãe que quiser manter a amamentação, é totalmente permitida. Outra coisa importante, olha, é assim, puxa, eu estou assim e eu não quero amamentar. Pode tirar o leite e a outra pessoa oferecer? Pode também. Com todos os cuidados que se tem quando você vai doar leite ou tirar leite. O cuidado com a bombinha extratora, o cuidado tudo lavado, exatamente esterilizado, como é a recomendação tradicional, independente de ter ou não coronavírus. Ó, não quero, não vou, quero dar fórmula. Nesse caso, é importante sempre conversar com um profissional de saúde para definir isso melhor. Mas a amamentação não tem problema, nenhuma restrição até hoje. Assim como, até hoje, o que a gente chama de transmissão vertical, que é da mãe para o bebê durante a gestação, ainda não tem comprovação. Ah, mas a gente tem recém-nascidos que tiveram e nasceram até com sorologia, com Covid positivo. Isso pode ter acontecido a contaminação no canal de parto ou posteriormente já no hospital, na maternidade, enfim. Mas a comprovação de que nasce o bebê, que durante a gestação exista contaminação, essa comprovação não tem também. Muito bom saber. Muito bom saber. Muito bom falar.
Muito. Pelo menos por enquanto, que é o que todos os estudos mostram no momento. Sim, sim. E aí, doutor, eu recebi, eu acho que 30 perguntas falando a mesma coisa. Então Cama manda. compartilhada, em casa dorme no bercinho, viaja, coloca na cama com o pai e com a mãe. Como é que a criança leva Olha isso? só, é assim, a Academia Americana de Pediatria coloca que a cama compartilhada não é recomendada por risco de síndrome de morte súbita. Só que o que eles colocam é superfície mole, sofá, compartilhar sofá. Mães, existem algumas contraindicações. Mãe que fuma, toma muito álcool, usa drogas, toma remédio para dormir, obesidade mórbida. Esses quadros são um bebê prematuro, são quadros que podem restringir a cama compartilhada. O que a gente sabe? Que a cama compartilhada aumenta a adesão e a continuidade do aleitamento materno. Então, a cama compartilhada é sim uma possibilidade de dormir com a criança. Pode ser aquela caminha que é acoplada, uma caminha que é acoplada no berço. Pode colocar o berço. Você usou, né? Eu usei. Pode ser um berço do lado, pode ser no outro quarto. Quem vai definir isso é a mãe. O importante é que qualquer uma das decisões seja segura. Então, por exemplo, vai colocar o berço no outro quarto sem travesseiro, sem pano solto, sem enfeite, sem nada que a criança possa virar e se sufocar. E a criança dormindo de barriga para cima. Colocou o bercinho no seu quarto, as recomendações são as mesmas. Quando faz cama compartilhada, o importante é fazer com que você tenha segurança para esse bebê. Então tem um ninho, tem condições de você deixar, normalmente se coloca do lado da mãe, não do lado do pai ou no meio, porque a mãe tem esse instinto que o pai nem sempre tem. Sim. Na grande maioria das vezes não tem, mas ele está começando a adquirir porque está sendo permitido para ele. Ah, mas aí, quando você colocar a criança na cama compartilhada, ela vai ficar grudada em você o tempo inteiro, emocionalmente presa em você. Eu não conheci ninguém que entrou na faculdade dormindo na cama com os pais. Em algum momento, isso se dissocia. Eu gosto muito e recomendo, né, as leituras, os livros do Dr. Carlos Gonzalez. Sim. O Carlos Gonzalez fala muito a respeito disso, né, no Bessame Mútuo, que é o primeiro livro, um dos primeiros, é muito lindo, e ele realmente traz algumas características importantes da possibilidade, e ao contrário, né? É assim, eu espero que um bebê queira dormir mais com a mãe, conforme ele cresça, ele se desvencilhe. Se está acontecendo o contrário, precisa entender o que está acontecendo. Porque aí você pode ter um risco contrário. Tá? Sabe o que eu estava olhando, aquela hora que eu falei com vocês? Nossa, são 4h24. Nós estamos falando quase 1 hora já? Já. Caramba, uau. Eu falo pra caramba. É bom demais, né? É bom demais. A gente combina depois um papo no Zoom, tá? Mas, enfim, a cama compartilhada é uma possibilidade, não é obrigatório, não é aquela história assim, você faz cama compartilhada? Nossa, você não faz cama compartilhada? Nossa, porque a decisão informada é sempre de cada uma das mães, de cada uma das famílias. Cama compartilhada. Pois é. Aliás, ao contrário... Isso! Ao contrário do que as pessoas pensam, assim, mas a criança está lá, fica acordando toda hora. Não, ela acorda toda hora de qualquer jeito. A diferença é que se ela não está na cama com você, às vezes ela chama mais no outro quarto. E, ao contrário, se você está ali, às vezes a criança pega, olha você, mama um pouquinho, vira para o lado e todo mundo dorme. Olha só, olha só! Bota ele aí também. Tudo bem? Pronto, vai começar a chorar agora? Não, bem, sacanagem, né? Olha o que ele quer, doutor. TT. TT, mas é lógico.
Faz uma hora que nós estamos falando dele, de TT, e ele só escutando. Ai, ai. Aliás, até te perguntar uma coisa. Como é que foi para você antes? Olha, são 4h25. A gente tem uns minutinhos que eu quero salvar nessa live. Tá. Como que foi com você a amamentação em público? Em público, olha, na segunda saída, para mim, foi um pouco estranho. Depois, doutor, foi super tranquilo. Eu queria dar comida para o meu filho, alimentar ele, nutrir ele. As pessoas me olhavam muito, mas eu entendia que aqueles olhares, ou eles olhavam para o lado, porque eu não ia mudar o que eu estava fazendo. E isso foi aqui no Brasil e no Chile também? Foi. Nos Estados Unidos também, em todos os lugares que a gente viajou com o Ben, eu sentia que muitas pessoas olhavam com aquela cara, nossa, o que essa menina tá fazendo aqui, amamentando assim, no restaurante, na fila, no supermercado, porque assim, aonde dá fome, a gente põe. É livre demanda, né? Livre demanda. É livre demanda. Que legal, que legal. Porque essa também é uma questão cultural. Ninguém é obrigado. Mas é permitido, é possível que você amamente, né, de uma forma boa, saudável, sim, e ninguém tem nada com isso. Sim. Né? Exato. Então tá, né? Bom, adorei, doutor. Gostei muito. Vamos conversar mais, vamos marcar aí para daqui a uma semana ou duas a gente faz uma nova. Vamos. Vocês deixam as perguntas aí pra gente. A gente vai fazer um post. Vai ser super legal a gente voltar a conversar. Legal. Ó, em Moçambique é normal amamentar em qualquer lugar. É mesmo. Que bom, né? Deveria ser normal em todos os lugares. Deveria. Faz parte da mãe com o filho, gente. Não tem como não amamentar em qualquer lugar. Olha só. Você vai colocar isso no seu Stories, né? Vou. Também estão perguntando. Eu vou roubar do seu Stories. Vou gravar e vou colocar no meu canal do YouTube também. Então, quem quiser ver, de novo, tá lá. Legal. Obrigada, doutor. Imagina. Obrigado você. Obrigado todo mundo aí dessa horinha gostosa que a gente passou conversando, que eu nem vi que passou tão rápido. Muito rápido. Beijo. Um beijo para você. Beijo pro bem, para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui.